Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do Evangelho de Lucas. Vamos estudar hoje o capítulo 17. Estamos quase acabando o Evangelho. Hoje nós vamos estudar o versículo 20 ao 37. É um texto muito legal. Ele é o resumo da nossa fé. Se alguém perguntar para você, se alguém que não conhece o cristianismo, nunca viu Cristo, perguntar para você qual sua religião, em que você acredita, você pode falar para ele ler o capítulo 17, que lá tem praticamente a base da nossa fé, que é o quê? Que Cristo é o Deus que veio para a Terra e que ele vai voltar para nos salvar, tá bom? Vamos estudar isso com detalhes? Vamos lá. No versículo 20, os fariseus começam perguntando para Jesus: quando virá o reino de Deus? Mas Jesus não responde para eles exatamente o que eles perguntaram. Jesus responde como virá e não quando virá. Por que isso? Porque nem o próprio Jesus sabe quando virá o reino de Deus, quando virá a segunda vinda de Jesus Cristo. Tá bom? Só existe uma pessoa, só existe um ser em toda a criação, em todo o planeta, em todo o universo, que sabe quando vai ser a volta de Cristo. Aliás, essa vai ser a nossa pergunta de ouro. Eu quero que vocês me falem quem é que sabe quando vai ser a volta de Cristo, tá bom? No final da aula eu vou dar uma dica para vocês. Mas eu já adianto para vocês, ó, que não é pastor, não foram os apóstolos, nem os anjos sabem quando vai ser a volta de Cristo. Então, se alguém tentar marcar a volta de Cristo para vocês, não acreditem, tá bom? Porque provavelmente eles não leram essa parte da Bíblia, tá bom? Vamos continuar. Aí, Jesus responde assim para eles: olha, o reino de Deus não é algo visível, não é algo que você possa falar, olha, está ali, está aqui. Não, o reino de Deus está dentro de vocês. O que Jesus quis falar com isso? Vocês lembram que nessa época os judeus estavam sendo dominados por Roma. Então, o povo de judeu, que era o povo de Israel, eles esperavam muito que viesse um Messias que tirasse ele desse domínio de Roma. Eles esperavam um Messias que fosse um libertador político, alguém que desse um reinado para eles poderem dominar sobre o mundo, tá bom? Só que Jesus não era esse tipo de Messias. Jesus não é esse Messias. Eles estavam tendo um entendimento errado das profecias. Então Jesus fala assim, ó: o reino de Deus está dentro de vocês. Por quê? O próprio Cristo era o reino de Deus, tá? Depois de falar que o reino de Deus não é algo físico, algo que possa se ver aqui ou ali, Jesus completa o ensinamento para os fariseus. Ele fala: o reino de Deus está entre vocês, o reino de Deus está dentro de vocês. O que Jesus queria falar? Ele queria falar que ele mesmo era o Messias, ele mesmo era o reino de Deus, tá bom? Porque os fariseus não conseguiam enxergar isso. Esse versículo não está falando, como algumas pessoas tentam ler isso daí, que o reino de Deus é algo interno, que é algo no nosso coração, que basta a gente ter uma certa paz para ter o reino de Deus. Não é isso. Essa interpretação quer falar para a gente que Jesus não vai voltar pessoalmente, mas Jesus sim vai voltar fisicamente, vai voltar em forma gloriosa para nos buscar, tá bom? Para a gente viver em paz com Ele. Como que eu sei disso? Por dois motivos. Primeiro, que Jesus estava falando com os fariseus. Bom, o reino de Deus não poderia estar dentro dos fariseus, afinal, os fariseus não entendiam a mensagem de Deus. Outro motivo muito importante para a gente saber que essa mensagem não significa isso, que o reino de Deus é algo interior, é que lá em Atos, capítulo 1, a Bíblia fala para a gente que Jesus vai voltar pessoalmente, assim como ele subiu ao céu, tá bom? E tem outra prova também, então seria o terceiro motivo, que agora Jesus continua o ensinamento dele, que ele vai falar para os discípulos. Os fariseus não entendiam que Jesus era o Messias, mas os discípulos sim. Então, para os discípulos, Jesus vai fazer a segunda parte do ensinamento. Ele vai continuar o ensinamento, tá bom?
que é o seguinte: ele vai falar como ele vai vir, quais são as características da sua volta, para ninguém ser enganado, para ninguém achar que Jesus já voltou ou para ninguém marcar a volta de Jesus, tá bom? Como que vai ser? São 4 características, vamos estudar ao longo desse texto. A primeira, nós já falamos, Jesus volta fisicamente, vai ser o próprio Jesus descendo do céu, tá bom? A segunda é como fala os próximos versículos aí, que vai ser como um raio, tá bom? Então vai ser algo que todo mundo vai conseguir ver. Quem não consegue ver um raio? A Bíblia nos fala também que vão tocar trombetas. Então vai ser um negócio que todo mundo vai conseguir perceber que Jesus vai voltar. Não vou precisar ficar procurando onde está Jesus quando ele voltar, tá bom? Característica da vinda de Jesus vai ser que vai ser de surpresa, vai ser repentina. Jesus dá um exemplo pra gente da época de Noé e da época de Ló. Por que esse exemplo? As pessoas estavam no seu dia a dia fazendo tudo que eles sempre fazem e de repente veio o dilúvio. As pessoas na época de Ló estavam fazendo o dia a dia delas, brincando, estavam indo na igreja, indo trabalhar e de repente Sodoma e Gomorra foi destruída também. Então a vinda de Jesus vai ser assim, vai ser de forma repentina, tá bom? Agora, no versículo 37, Jesus vai dar a última característica da sua volta, tá bom? Os discípulos já sabem que a volta vai ser física, Jesus vai voltar de verdade, não vai ser algo interno. Eles já sabem que vai ser algo visível, vai ser como um relâmpago, e eles já sabem que vai ser repentino, como na época de Noé. Aí os discípulos perguntam para Jesus: tudo bem, isso vai acontecer, mas vai acontecer onde? Eu quero estar lá para ver isso. Mas aí Jesus responde da seguinte forma: que onde tem um animal morto, tem urubus em volta. Todo mundo consegue ver que um animal morreu, porque o urubu fica lá em volta do animal morto, tá bom? A volta de Jesus vai ser como esse evento. É muito fácil você ver, você consegue ver de longe, tá? Não vai ser algo que eu vou ficar procurando onde Jesus está. Eu vou ter certeza que Jesus vai estar ali. Vai ser uma volta gloriosa, igual ele fala pra gente lá em Mateus 25. Ele fala pra gente que a volta dele vai ser junto com os anjos. Imagina, vai ter trombetas, Jesus descendo das nuvens com um monte de anjo. Eu tenho certeza que todo mundo vai saber que é Jesus que está voltando, tá bom? Agora, vamos para a nossa pergunta de ouro, tá bom? A nossa pergunta de ouro, eu falei lá no início da aula, que é: quem é o único ser na galáxia que sabe quando Jesus vai voltar? E eu vou dar dica para vocês. Vocês vão abrir a Bíblia, lá em Mateus, capítulo 24, versículo 36. Lá está escrito quem é o único ser que sabe quando é a volta de Jesus, tá bom? Aí vocês me falem aí no comentário, no WhatsApp, onde vocês quiserem, tá ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido qual é a base da nossa fé, que é que Jesus Cristo veio como Deus na Terra, foi o próprio Deus que se fez carne para nos ensinar e nos salvar, e que Ele vai voltar para que nós vivamos em paz com Ele na eternidade, tá bom? E também tenho aprendido as 4 características principais da volta de Cristo, para que ninguém nos engane, para que a gente tenha certeza quando é que Jesus vai voltar, tá bom? Então, até a próxima aula. Senhor.